Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Seja Intencional, o podcast que eu criei para falar de intencionalidade, tirar você de uma vida automática. Essa série é uma série Bora Conversar, onde eu gravo esse podcast correndo com algumas pessoas que representam a corrida aqui na nossa cidade. Pelo menos por enquanto aqui na nossa cidade ainda, mas eu vou gravar fora também. Vamos. Hoje eu estou aqui com o Felipe Diógenes. O Felipe Diógenes é o head coach da Fator 3 e eu vou bater um papo com ele para saber o que ele tem para compartilhar sobre a vida, sobre a corrida relacionada com ele, com a história dele. Felipe, bom dia. Bom dia, Rod. Obrigado por você estar aqui e me dar essa oportunidade. Eu falei seu nome, eu falei o que você faz, mas assim, de maneira mais generalizada, tirando um pouco da corrida. Como é que você se apresenta? Bom, é um prazer estar aqui, Rod. Obrigado pelo convite também. Eu sou o Felipe Diógenes, mesmo você acertou. É como eu gosto de ser chamado, é o que eu chamo de nome artístico, né? Eu sou um cristão, né? Então eu falo muito pra turma que antes de qualquer coisa, eu sou de Cristo, depois eu venho como head coach, pai do Arthur, marido da Carol, pessoa maravilhosa, que eu amo demais. Se aparecer na edição, eu já te amo, viu, amor? Eu vou deixar. Tem que deixar. Eu vou até fazer uma pergunta que aí eu faço os cortes. Eu posso deixar isso na gravação? Pode. Aí eu faço o corte. Perfeito. Ok. Felipe, a ideia aqui é justamente bater um papo sobre a vida relacionada à corrida, a corrida relacionada à vida. O que a corrida te ensinou e o que você pode nos ensinar a partir desses aprendizados. Eu quero saber como a corrida entra na tua vida. Bom, vamos lá. Começar lá atrás. Quando eu vim fazer educação física, eu era atleta de vôlei. Não tinha nada a ver com corrida. Mas decidi morar fora. Eu passei um ano estudando em Portugal, na área também de desporto. E lá conheci o treinador da seleção portuguesa. Fiz atletismo com ele. Então isso já começou a me encantar. Quando eu voltei pra Fortaleza, eu não imaginava que existia assessoria. E eu, fazendo um trabalho na academia, fui convidado para conhecer uma assessoria, conheci. E a partir de então, comecei a entrar nesse mundo da corrida. Ainda muito me desafiando no que era realmente correr, mas comecei a gostar e fui pro triatlo, onde eu fiz o Ironman full. Aí foi quando a gente, pelo menos eu falei, esse vai ser meu mestrado prático, porque o full, meu irmão, é pesado. E a corrida, ela me ajudou a ter disciplina, que é o ato de acordar cedo, organizar o material, organizar o que eu vou tomar, um gel, uma cápsula. Isso me ensinou muito. Ensinou que eu também não posso me desafiar ao extremo, que isso vai me machucar. Então eu lembro demais, primeira vez que eu fiz 42 quilômetros, eu saí pra correr 16. Aí, tava com 2 amigos, eu guardei o relógio no bolso e fui. Conversando com eles, a gente foi simplesmente ali pro lado do Porto das Dunas. Quando eu subi ali a Praia do Japão, eu perguntei pra eles: quantos quilômetros a gente tem? Aí eles: 26. Pô, eu tô bem. Eu faço 16, tô 26 e tô bem. Até onde vou? Mas aí não. Quando chegou nos 36, eu disse assim: não, agora eu vou pegar o táxi pra casa. Eu tava no Beach Park. Eu falei: aqui, táxi. Tem dia rodo, né? Nesse dia, eu acho que eles estavam de férias. Então apareceu uma. Aí eu: não, já que não apareceu, vamos correr. E aí, fechei os 42 quilômetros. Numa alegria, sabe? Aquele menino que ganha um presente. Aí eu ganhei e fiz esses 42. 2 dias depois, tá com uma dor no pé. Uma dor no pé que eu não conseguia andar hoje. Aí é um aprendizado, né? Não precisa a gente acelerar muito. A superação da corrida, ela tem limites. Então é um ensino que eu levei pra minha vida. Essa superação da corrida, ela tem limites. Precisa conhecer os nossos limites. E aí eu falo muito do triatlon porque é um momento que você se exaure nos treinos pra chegar na prova e se divertir, né? Eu tive algumas experiências no triatlon que foi bem duras. Entrei no F1000, de bike, fui atropelado na prova. Eu errei o percurso na natação. Fui para lá no navio encalhado lá da beira-mar aqui, aquele navio holandês. Era pra ter sido 4 km. Eu fiz 6 km nesse dia. Muitas informações para processar aqui ao mesmo tempo. Deixa eu me colocar primeiro, junto com quem tá ouvindo na linha do tempo. Você jogava vôlei e foi para Portugal em busca de performar no esporte, foi isso? Não, eu fui em busca de terminar a faculdade lá. Ok. É o que a gente chama de graduação sanduíche. Na UFC se chamava isso, né? Na Unifor era Erasmus. Então, é exatamente a faculdade em si. Sim. Que a gente aproveitou um ano de lá. E concluiu lá ou teve que concluir no Brasil? Tive que concluir aqui no Brasil, por causa da monografia. Sim. Tive que concluir aqui. Então a gente tá em que ano aí na tua formação? E a gente tá em 2010.
Então, pra Foi você... em 2011 Certo? e estava exatamente em Portugal. Foi 2009 a 2010. Certo. Só para você entender, o Felipe é educador físico também. Quando você está em Portugal, você meio que se apaixona pelo atletismo, em virtude do seu professor, até aqui eu entendi certo. Ok, isso é feito. Então quando você volta, já volta determinado a ser triatleta, é isso? Não, ali Ok. eu voltei e pensando, onde é que eu vou treinar a corrida? E aí, um mês depois que eu tô aqui, conheço as assessorias e tenho que trabalhar em uma. Ah, você veio trabalhar em Trabalhar em uma assessoria, ali como estagiário? não remunerado. Eu digo que assim, o patamar foi assim, estagiário não remunerado, depois passei para remunerado, me formei, fui contratado, depois assumi uma função de gestão dentro da própria empresa, para em seguida abrir a minha assessoria. Quando você fez a primeira maratona, foi nessa aí que tu saiu para fazer 16 e fez 42? Essa mesmo. Quanto tempo depois de corrida, tu te lembras? 2014. Então eu já tinha 3 anos correndo. Ah, então não foi do dia pra noite, não. Não. Embora você tenha saído de casa, literalmente, para fazer um treino de 16 quilômetros, você já tinha... A gente já tinha uma rodagem, mas o máximo que eu tinha feito era 18. O máximo que eu tinha corrido era 18. Mas eu preciso... Essa parte você tem que editar no vídeo, porque se os meus alunos não podem ver isso. Não, pelo contrário. Não são isso. Não vou editar e botar, vou deixar uma lição. Eu não. Exatamente, é lição mesmo. Você vai deixar uma lição aqui. Tipo aquelas coisas de televisão. Não façam Não isso em casa. Não faço. Ah, Realmente o preço ele é caro. e você já tinha uma experiência, né? E outra coisa, cara. Vamos falar a verdade. Foram 3 anos. Não foram 3 meses. Não foram 3 semanas. 3 anos. Existe uma coisa aí que eu ouvi falar. Quero até te perguntar como educador físico se é verdade. Uma tal de uma memória muscular existe isso. Total, e é isso que eu ia complementar agora. Porque eu também consegui fazer, e eu confesso a você que foi fácil, entre aspas. Eu treinava musculação, eu era atleta de vôlei antes, então já tinha uma musculatura pronta. Apesar das fibras não serem as mesmas, tinha ali uma do condicionamento. Tudo envolve também, nessa memória aí muscular, a consciência corporal. Então eu sabia que eu tava bem, não ia quebrar, então eu continuava. Mas se em algum momento eu dissesse assim, meu corpo não tá aguentando mais, eu ia parar, com certeza. Tanto que os meus colegas que foram na frente, quando eu parei no Beach Park, eles foram na frente e me deixaram pra trás. Eu encontrei com eles numa Luaga, e eles estavam preparados pra fazer, mas eles estavam cansados no Luaga. Pararam pra fazer a hidratação, e aí tem os dois lados da moeda. Quando você tem a memória e quando você coloca muita força, né? Então, o corredor também experiente, ele vai também em busca do seu limite. O corredor, vou me colocar como inexperiente nessa época, era meu primeiro 42, ele tem o cuidado de não passar do limite, não chegar no limite. Então eu acho que o corredor precisa aprender isso. Qual é o teu limite? Quando é que eu vou passar do meu limite? E quando é que eu não preciso chegar no meu limite? Em quanto tempo tu terminou essa maratona? Tu te lembra? 4 horas e meia. Foi um tempo bom. Um tempo bom pra primeira vez. Primeira, pegando ladeira. Na época o Beach Park era aquela ladeira grande, viu? Vale até salientar que esse trecho que ele fez, esse trajeto que ele fez, é um trajeto, para você que não é de Fortaleza, de subida. São as subidas mais cruéis daqui de Fortaleza. E com vento, hein? Muito vento. E quando é que começa nessa linha do tempo a fazer triatlon? E após esses 42, a abrir inscrição, e a gente foi. Fiz os 42, comprei a bike, fui nadar no mar, peguei o gosto. No ano seguinte a gente fazia o Ironman daqui de Fortaleza. Quanto tempo tu teve de preparação? 1 ano. A preparação foi excelente, porque 1 ano para poder pegar natação, que era uma coisa que não era um hábito meu. Então eu comecei a colocar no hábito, eu sabia nadar na piscina, mas numa área diferente. A bike também era um esporte novo, sofri bastante. E a corrida, por ter feito os 42, eu tava desbloqueado. Agora é crescer nas outras. Então, 1 ano de preparação, para quem não é triatleta, rapaz, foi bom demais. Bom demais. Mas volto a dizer, sabendo conhecer meus limites. Aqui tá claro, não precisa nem dar tantos esclarecimentos, porque ficou transparente e você sabe o que tá fazendo. Então você é um cara que estudou, respeita o corpo, fez um trabalho de fortalecimento, que na minha opinião como atleta é um fator preponderante para quem vai correr, sobretudo longas distâncias. Então ninguém aqui vai querer fazer isso porque a gente está falando de um profissional. Isso mesmo. E aí, nesse período, você começou aquela história de se inscrever em corridas aqui em Fortaleza. Tu te lembras qual foi a tua primeira corrida e como foi? Minha primeira corrida foi na maratona do Pão de Açúcar. É uma maratona de revezamento. Se juntou ali com a turma da igreja. Eu era o mais novo da turma, então
mais novo começa, chega mais cedo, né? E nessa época, eu fiz meu primeiro 5km. Então aí eu tô falando de 2009. Então assim, eu cheguei a correr essa prova antes mesmo de conhecer a corrida lá no Portugal. Certo. E aí eu corri 5km, faltou o último membro do revezamento e o novinho faz de novo. Então já na primeira prova eu faço 10. Como falei, novo, atleta, então tinha condição. Eu ia colocar na igreja que não ia aguentar, né, vai? Mas isso aí é a primeira corrida. Mas foi uma corrida que me marcou muito aqui em Fortaleza, nesse período que eu tava treinando pro triatlo, que foi a corrida da UAB. Foi aqui na beira-mar e foi a corrida. Pela primeira vez eu foquei em velocidade. Então eu corri 10km para 48 minutos, onde eu fiz 5km em intensidade moderada e os outros 5 foi chutando o chão valendo. Né? Cheguei com a boca com aquele gostinho de sangue, de tanta força que eu coloquei. E ali foi um momento que eu deixo guardar na minha memória, que mais uma vez, a superação te leva a situações extremas, né? Que eu tava ali superando o meu ritmo naquele dia. Não te recordo a época dessa corrida, mas foi ali entre 2014 e 2015. E aí quando é que tu decide assim na tua cabeça? Vou viver de corrida. Essa é uma pergunta bem forte, porque eu acabei saindo dessa assessoria que eu trabalhava, em 15 dias tive que montar a Fator 3 e eu diria que até talvez 4 anos ali de assessoria, eu pensava todo dia em pegar uma profissão diferente. Todo dia. Não, isso aqui não é pra mim, isso aqui não tem futuro, não tem propósito. E eu vivo muito por propósito. Desde pequeno, só tenho 2 sonhos. Era casar, ter filho. O que você vai ser profissionalmente? Cara, não sei. E eu estudei minha para medicina. No dia de fazer o vestibular, eu marquei educação física. Mas marcou intencionalmente? Não, intencionalmente. Pensei, não. Eu sei que o médico salva vidas, mas o educador físico pode prevenir-las. Então eu acredito que nisso, a minha essência já estava ali dentro. E com 4 anos nessa batalha da assessoria, eu posso dizer que Deus me revelou que, na verdade, a corrida não é o propósito final. Ele é meio para o propósito. E é exatamente alcançar vidas, cuidar de vidas, levar esse amor que vem realmente de Cristo para as pessoas. Então, assim, o lema da Fator 3 e próximo. Fator 3, no primeiro. Era Fator 3? Já. Eu ia lançar como Felipe Diógenes, mas em uma conversa com outra gente, tinha assessoria com os próprios nomes. Mas eu sempre tive a ideia de não ligar com o meu nome. Alguma coisa dizia assim, não coloca o meu nome, não coloca. E aí eu percebo que hoje eu sou o gestor, né? Eu sou o head coach, gestor, mas o conduz não sou eu, é Deus. O 3 aí é óbvio, eu acredito que ficou claro. Nada, pedala e corre, né? Fator 3, não é? Meu Deus, então tu vai dizer pra mim que é vaguice. Vamos lá. Pô, essa aí me pegou de surpresa, viu? Peguei, vamos lá. Vale pra você uma coisa. Nem tudo que parece óbvio é tão óbvio assim. Qual foi a concepção do nome Fator 3? Apesar de eu ter feito triatlo, que tinha essa vontade de colocar o tri, né? 3 triatlo, o objetivo foi que eu queria trabalhar com corrida. E existem 3 perfis de corredores: o fit, performático e o social. O fit é o que é saúde, quer emagrecer, o performático quer melhorar a distância, tempo, e o social quer fazer as amizades, né? Junto com isso, a gente trabalha a corrida para exercitar o corpo, aliviar os estresses da mente, e com o social, a gente também alivia muito essas tensões do dia a dia. Então, novamente, 3. Como eu falei para vocês, a ideia é que não fosse Felipe Diógenes, porque quem cuida é Deus. Então a Trindade está no meio, porque Pai, Filho e Espírito Santo também é 3. E tem um motivo também da minha logo. A minha logo, ela é formada por 3 Fs. Aí se é Fator 3, são 3 Fs. Mas tem uma relação familiar aí. Meu irmão é Fernando, minha irmã é Fernanda. Então eu coloquei os 3 Fs propositalmente para representar família. Não que eles estejam no negócio, mas é porque eles são família. E eu levo esse clima familiar para assessoria. E esse desenho, eles formam um cubo. Em Efésios 3:16 a 18, fala que o amor de Deus, ele tem comprimento, largura, altura e profundidade. Então eu levo o amor de Deus em todas as camisas, em todos os locais que Fator 3, o amor de Deus conduz tudo isso. Então assim, meu amigo, Fator 3 são vários motivos. Explica essa espécie de antagonismo. Você estava na assessoria pensando que aquilo não ia dar futuro, mas quando você resolve viver carreira solo, você volta para o mesmo lugar. Que impulso foi esse? Eu tinha 2 saídas naquele momento. Ou eu ia continuar com a assessoria, ou eu ia pro lado de personal trainer, que é onde eu enxergava, naquele momento, ter um retorno financeiro. Mas durante os 4 anos, eu procurei outras empresas, inclusive fora da área da educação física, para não ficar, porque eu não acreditava. E aí, várias pessoas fizeram acreditar em mim também. Eu coloco minha família, minha esposa, sempre falou: meu amor, você sabe fazer isso, você gosta de fazer isso, e isso tem um propósito. Só você precisa enxergar ele. E eu tava um pouco travado, porque, como eu falei pra você, eu tinha um sonho de ter minha família. E quem quer casa,
precisa cuidar da casa financeiramente. E eu não recebia muita coisa na assessoria, né? Eu não tinha ali uma condição onde eu podia me sustentar. A Carolzinha ganhava 4 vezes mais do que eu recebia. É uma grande gestora. Então, isso me frustrava. Não como homem, não naquele lado machista de que eu preciso trazer mais venda, mas para somar. Era algo pessoal, eu queria fazer algo diferente, algo que alcançasse as pessoas. E aí eu procurei trabalhar em cosmético, trabalhar como vendedor, imóveis, fiz outros cursos, pensei também em fazer nutrição, e aí Deus foi me revelando: meu filho, seu propósito é cuidar de vidas. E foi um momento onde que pessoas me procuraram por estresse, depressão, ansiedade, e na nossa assessoria, tanto Carol como eu, tínhamos a prática do abraçar vidas, e isso tornou o nosso propósito. Isso fortaleceu o foco da gente ficar na assessoria. E aí Deus revelando esse propósito, a gente trabalha com mais gosto, com mais vontade. E aí sim a corrida virou uma chave. Virou a chave da superação, virou a chave da cura das ansiedades, pressões, virou a celebração de vitórias, e isso nos preencheu. Então o que me preocupava lá atrás, financeiramente, não me preocupou mais. E não porque eu tava recebendo mais por isso. Não, porque eu mudei a forma de enxergar para a corrida. E hoje a corrida é isso, né? A corrida, ela traz saúde, ela previne muitas doenças, ela cria conexões. A nossa sociedade, ela tá muito partida, ela tá muito quebrada, ela tá muito isolada. E a corrida tá fazendo com que a gente se una, com que a gente abra a boca. A gente deixa de ligar para as pessoas para mandar um áudio no WhatsApp. E na corrida, a gente manda o WhatsApp para conversar com as pessoas. E isso gera cura. E aí você monta a Fator 3 aí nas minhas contas, 2014, 2015, 2016. Não, 2015, perdão. Conta pra mim aí como foi empreender quando você montou. De cara já entraram 100 alunos. Foi assim, primeiramente que eu nunca imaginei empreender. Quando eu tava na outra assessoria, eu quis expandir lá. Mas aí por motivos pessoais lá deles, acabei saindo e tendo 15 dias pra abrir a minha. E eu comecei com 30 alunos, 32 alunos. Onde eu não tinha tenda, eu não tinha camisa. Começou bem, eu não tinha, mas eu só não podia dizer que eu não tinha nada. Porque eu tinha toda a expertise, eu tinha a minha atenção. Alguns alunos ficaram comigo, outros alunos foram surgindo. E eu lembro demais que a primeira corrida, Circuito das Estações, a gente não tinha tenda. Choveu absurdamente muito. Foi uma das provas mais felizes da nossa vida. Porque eu vi um grupo ali de 16 pessoas se abraçando, se cuidando, dizendo assim: tamo junto. Pessoas que seguraram pela mão, hoje espalhadas aí com Fortaleza ou pelo exterior, mas ainda com a gente, sabe? Vibrando, treinando. Isso acalenta muito meu coração. Quer dizer, vocês foram com o Kitinho, né? Vale até uma experiência para todo mundo do empreendedorismo. Tem muita gente que quer começar tendo muita coisa para mostrar para os outros que tem muita coisa. Inclusive, Ronde, eu conversando comigo, meu criador de salário com Fortaleza, e ele falou assim: tô falando, vou no Sebrae, montar um modelo de negócio. Ele, pra quê? Tu já sabe. Faz o seguinte, começa. E depois tu faz o plano. Porque se tu for planejar agora, vai esfriar. Que foi exatamente o que aconteceu. Se eu tivesse parado ali pra pensar e estudar como personal, ou até mesmo em outra área, saindo um pouco do propósito, né? Sim. Agora tem uma coisa que você tinha, e você não mencionou, e eu faço questão de dar nota a isso. Você tinha o cuidado com as pessoas, que gerou um relacionamento, que gerou uma fidelidade, que gerou o início da Fator 3. Porque, cara, esse senso de time, de ir pra uma corrida, hoje a gente cresceu, a corrida cresceu com isso. A gente tem a corrida, tem as nossas estruturas, mas você chega, me diz assim: cara, vamos pra corrida, a gente meio que não tem onde ficar, mas a gente se encontra e faz acontecer. É verdade. Veja a importância de você ter bons relacionamentos, de você ser uma pessoa boa. Eu me recordo aqui de uma frase que um dia eu aprendi: seja uma pessoa tão boa, que se alguém falar mal de você, as pessoas não vão acreditar. Ali na Fator 3, primeiros alunos talvez nem saibam o que passava da sua cabeça. Primeiros meses, quiçá anos. A vontade de desistir, ela também me visipou várias vezes. No aniversário de 4 anos, no meu discurso, eu falei: quem me sustenta e ficar aí com a assessoria são os alunos. E o Frateria desiste. Então, assim, é como você acabou de falar. Pelo cuidar de vidas, eu fiquei. Então, eu amava as vidas, não a assessoria. Não era sobre a assessoria, era sobre amar e cuidar daquelas pessoas. Então, eu me sentia na obrigação de não dizer não pra elas. Eu não queria dizer não pra elas. E eu lembro demais que esse encontro foi na minha casa. Tínhamos 60 pessoas nesse dia e essas pessoas me acolheram mais uma vez. Mas é isso, Rondi. As pessoas me abraçaram e até hoje eu me sinto muito abraçado. Porque quando eu quero falhar, tô cansado. Quando eu quero assim, não, eu preciso dar uma folga, as pessoas vão lá e me levam.
E passaram muitas pessoas que me deram esse empurrão, que acreditaram em mim. E eu tenho certeza. E eu não via de mão dupla, porque eu acreditei nelas primeiro. E eu tenho até um caso, porque ele tinha 40 quilos. Comecei a trabalhar com ele individualmente. Ele não podia correr, claro. Começou a fortalecendo, caminhando. E ele mudou o estilo de vida dele completo. Emagreceu, ganhou massa magra. E essas mudanças me fazem lembrar muito dessa história, do cuidar, né? Então, esse aluno, o Mauro, eu falo o nome dele porque ele virou padrinho do meu casamento. Eu virei padrinho de casamento dele, pela amizade. E ele não só emagreceu, como ele venceu a vida na época do Covid. E se ele não tivesse mudado a vida dele há 4 anos antes, ele não teria sobrevivido. Então, são cases desses que me recordam as mudanças, sabe? Pessoas com depressão que, graças a Deus, tiraram da mente deles de tirar a vida. Foi através da corrida. Foi através do momento que eu chegava dizendo nome, sobrenomes da pessoa. Eu não conheço por números, eu conheço por nomes, né? E é até uma coisa que o pessoal fala muito. Cara, como é que tu consegue lembrar do nome de todo mundo? Porque eu preciso conhecer todo mundo. Diferencial, né? Eu quero cuidar de todo mundo. A minha equipe, hoje, ela pensa no todo. Números estão ali para serem somados, mas pessoas estão para serem cuidadas. Eu acho que isso vai ficar marcado aí pelo podcast hoje. Eu falei tanto essa palavra que... Mas eu ainda vou falar também, pode ficar tranquilo. Cuidar é isso, né? Tem um livro, Como Fazer Amigo, Influenciar Pessoas, assim, onde o Dale Carnegie faz a citação de alguém que diz que não há nome melhor de ser ouvido do que o próprio nome. As pessoas, elas ignoram um conceito básico de cuidado, que é chamar as pessoas pelo nome. É saber o nome delas, coisa que eu vi que você valoriza na Fator 3. Entendi. O pessoal te impulsionou, você se manteve. Fator 3 fez 10 anos agora. Isso. Tá dando tudo certo. Graças a Deus. E vai continuar. Amém. Mas tem aquele ponto, penso eu, que você olha e diz assim, agora foi, agora deu certo. Agora vai pra cima. Bora. Agora acabou. Agora engatou o negócio. Tu consegue me dizer, cronologicamente mesmo, esse tempo de virada, quantos anos depois da inauguração da Fator 3? Olha, Rod, eu não gosto muito de viver a cronologia, eu gosto de viver estações. Então na assessoria a gente viveu estações. Então eu vivia estações que eu dizia assim, nossa, agora a assessoria vai pra cima. E essa é a melhor que tá tendo, viu? Começou aqui, ó. Gratidão ao professor, e é sobre isso. Esse é o carinho que eu quero deixar pra todos, sabe? É o que eu te falei agora, estações. Sabe? E aí em setembro Cara, ficou bem claro. O cara viveu a estação contigo, perseverou e hoje demonstra gratidão aqui, ó, sem querer, publicamente. Quem é de verdade, é de verdade. Assim, eu vou colocar aqui a data de setembro de 2024. Foi um momento onde houve um boom na Fator 3 que realmente mudou as estruturas da gente. Mais recentemente, uma outra estação foi quando eu trouxe a Carol pra trabalhar com a gente. A Carol, grande gestora, já comprou o passe da Carol, ele. Conselheira em empresas, ia se tornar diretora. E eu falei pra ela, meu amor, isso eu falava desde 2020, tá? Um dia tu vai trabalhar comigo, E aí um dia ela teve coragem de fazer uma oração. Ela falou assim, senhor, se for pra eu sair desse emprego, que tu me demita, que eu não tenho coragem. E a empresa que ela trabalhava foi vendida, ela tava no corte. E eu disse, agora a gente vai. E Deus abençoou tanto, onde no dia seguinte a gente vendeu um contrato que duplicou a assessoria. Tem como eu te falar um marco? São várias estações. Cara, a Bíblia diz isso. A Bíblia diz que é melhor serem 2 do que 1, porque a maior recompensa do trabalho. Permita-me a parte para dizer aquilo que você me disse no off. Isso é espiritual, na verdade. Uma decisão de caminhar junto e, claro, essa decisão foi para o Felipe e para a Carol. Se você acreditar que é para você, peça orientação de Deus, mas é a experiência deles. Continue. Verdade, é isso mesmo. Então, a gente começa a nova estação há 1 ano. E eu digo que a gente está começando já uma nova. Eu não vou te dizer datas, vou te dar estações de mudança. E as mudanças são de maturidade. Maturidade como gestor, maturidade de equipe, maturidade de mesmo crescendo, a gente também tá dando os braços. Porque quando a gente cresce, a corrente fica mais forte. E se um elo dessa corrente tá fraco, todo o resto tá fraco. Então a gente volta pro início dos 30 alunos, que eu preciso cuidar dos que tem hoje. Excelente. Agora vamos fazer aqui um bate-bola, jogo rápido, como diria a Marília Gabriela, eu acho. Falando do Felipe Corredor, qual foi a melhor corrida que você participou? Ai, tem tantas, gente. Momento mais marcante. Acho que o Rio marca muito. Dentro do Brasil, mas não para o internacional. A beleza movimenta muito. E já fiz todas as distâncias lá. Então acho que é uma corrida que marca muito. Momento mais frustrante
totalmente desapontador na jornada do Felipe Corredor. Tive minha lesão nas costas, eu não conseguia evoluir na velocidade, com muita dor na lombar. Descobri uma hérnia, isso me travou durante 6 meses. Eu ganhei muito peso e deixei de cuidar de mim. Ganhou quanto de peso, só por curiosidade? Ganhei 10 quilos. E aí, os eliminou também com a disciplina de atividade física. Total. O maior aprendizado que a corrida te proporcionou? Nunca desisti. Até hoje, quando eu corro, tem um momento que eu quero desistir. São 2 momentos. É o começo da prova e no final da prova. No começo, quando não tá 100% aquecido, e aí eu levo pra nossa vida, todo projeto novo que a gente vai começar, a gente tem receio, a gente tem medo de se frustrar. E no final da corrida, eu tenho aquela sensação de que vai acabar e que eu não queria acabar, mas eu preciso persistir para finalizar. E aí volto novamente às estações. Precisamos começar estações, como precisamos saber quando terminar as estações. E a corrida me ensinou isso. Eu tenho momentos de iniciar e momentos de finalizar e não desistir. Vai sempre ter mais um, sempre vai ter mais outro desafio que eu vou ter que persistir, perseverar, nunca está. Qual o diferencial a Fator 3? É de pessoas. Eu entendo A Fator 3, a partir dessa nossa conversa, de que a Fator 3 não é um negócio de corrida que treina pessoas, é um negócio de pessoas que usa a corrida como subterfúgio para alcançar vidas, melhorar famílias e tornar novas histórias melhores. isso aí. Parabéns por isso. Dúvida do meio do caminho? Também? Ei, a vida do head coach é assim, ele acorda 3 horas, distribui os professores, vai para algum treino e volta para casa para dormir, né assim? Não. Aí dorme, Aí não é assim não? Aí entra no escritório, vai até às 18 horas, aí abre de novo o núcleo à noite e chega 10 horas da noite para ter um contato com a família. E tem mais, tem que liderar mais pessoas. Então toda sexta-feira a gente ainda cuida de casais, dorme 11h30, meia-noite, e no outro dia 3 horas da manhã, tarde. Mas a gente tá no caminho do descanso. Eu tô conseguindo tirar um dia na semana, graças a Deus, tô tirando esse dia para descansar tudo. Para finalizar, essa novidade até para mim, viu? Eu quero que você mande um recado para os alunos da Fator 3. Galerinha, quando eu chamo vocês, é um prazer enorme nessa liderança, cuidando de vocês. Então, se você sente esse amor, sente esse cuidado, curte aqui esse vídeo, comenta e diz: eu sou Fator 3, eu sou cuidado pela Fator 3. Quem quiser saber mais sobre a Fator 3, o link também do Instagram da Fator 3 está aqui na descrição. Felipe, muito obrigado. Valeu, Rondi. Muito bom aprender com você, saber que o seu carro forte é o amor por pessoas. Isso me inspirou, espero que tenha inspirado outras vidas também. Muito obrigado porque você ficou até aqui. Se fez sentido para você, curte, comente, compartilha. Se quiser me dar algum feedback de melhoria, pode dar. Tô aqui para isso. Tô no Instagram, @boraconversar.corre. Passa lá, eu conto histórias da corrida que ajudam a mudar minha vida. Sejam intencionais. Valeu. Valeu, turma. Tchau, tchau. Ei, Felipe, uma coisa que eu esqueci de perguntar. Compartilha aí com a gente um mito sobre a corrida que caiu por terra quando você começou a correr. O mito de correr lento é melhor do que correr rápido. Você se desgasta menos. A galera fala assim: você se desgasta menos quando você corre devagar. E nem é verdade. Se você corre por muito tempo, teu corpo ele vai se desgastando fisiologicamente, anatomicamente. E existe até ali um estudo que fala que o melhor pace para se correr é de 6h30 para baixo. É para poder exatamente não ter esse desgaste todo. Então, assim, se a gente for pensar numa prova longa de 21 km, quanto mais lento você tiver, mais desgaste você vai ter, mais você vai ter tempo para também se recuperar, tá? Então, vamos pensar aqui no cartão de crédito. Se tu deixar de pagar a conta do cartão, tu vai ter que pagar mais caro, em juros. É a mesma coisa. Então, se a gente correr um pouquinho mais rápido, se esforçar para correr mais rápido, e aí a gente tem que se preparar bem para correr uma meia maratona, exatamente por isso. A gente gastar menos tempo, menos o teu corpo e pagar menos juros. Você estava preparado para essa metáfora? Eu não estava. Pois tá aí. Valeu. Tchau, tchau.